Tem um áudio da entrevista do Bolsonaro. Você tem algum trecho já? Não, o áudio... É que assim, vou explicar pro pessoal, né? O vídeo, pessoal, a gente não tem como transmitir. É protegido, né? A gente não vai fazer isso de maneira nenhuma. Então... Agora, o áudio pode ser? Sim, vamos ouvir alguns trechos. Eu acho que você vai botar ao vivo ou vai reproduzir não, trecho peguei passado? peguei do início aqui. Deixa eu só botar. 4 meses de licença e continuou trabalhando junto ao Parlamento Americano, junto ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, na busca de liberdade e a volta à normalidade no Brasil, a volta da democracia aqui no Brasil. Eu quero continuar nesse assunto, mas o que eles encontraram, falando, já que a gente está falando, né? Tem alguém do Metrópolis fazendo perguntas pro Bolsonaro lá. Eu tinha lá 14 mil dólares e 7 mil reais. O que me surpreendeu quando uma agente da Polícia Federal estava com o dedo sangrando, perguntou o dinheiro do banheiro. Ela voltou com um pendrive na mão. Não sei o que tem naquele pendrive. Então agora a gente já sabe mais informações sobre o pendrive. O senhor não viu esse pendrive, não conhece? Eu nunca abri um pendrive na vida. Se eu tivesse algo comprometedor, não estaria em casa. Eu não sou criminoso. Eu tenho meu telefone, não tem senha. E por que o senhor tinha esse dinheiro em casa? Era para uma eventual viagem? Por que o senhor tinha esse dinheiro? Ajuda algumas pessoas e uma possível viagem lá. Todo o dinheiro apreendido, 14 mil dólares, não acho uma grande importância, né? E eu tenho o recibo do Banco do Brasil. Foi fotografado pela Polícia Federal, tenho cuidado ao guardar o dinheiro. O volume baixou, foi sozinho, tá? Foi da transmissão dele. No Banco do Brasil, seja dinheiro meu mesmo. E se fosse um caso... Era um dinheiro declarado, era um dinheiro oficial? Não, foi basicamente esse ano, foi para tirar dinheiro. O ano que vem, se tivesse o dólar em casa, entraria no Pode Banco. E o senhor agora... Só uma pausa na jornalista aqui, porque eu acho que é importante até o Lacombe mencionar isso, né? Como é que em momento algum se questiona a ilegalidade da operação? Bom, basta, talvez ela não tenha lido a petição do Alexandre de Moraes, é uma petição longa, tem, se não me engano, 47 páginas, mas nada se sustenta, né? É uma colagem de publicações em redes sociais do próprio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Donald Trump, chamada do 4x4 feita pelo Eduardo Bolsonaro. Aquilo ali é uma bobagem completa, mas a gente está num país, era isso que eu queria falar, a gente está num país... A gente vai continuar ouvindo áudio. Sim, áudio, mas rapidamente, depois. Em que o presidente do STF divulga uma cartinha dizendo que não há perseguição política no Brasil, que não há censura no Brasil e que o STF defende a liberdade de expressão. E você está num país em que o Lula, né, sentado na cadeira de presidente da República, numa eleição, né, levando uma eleição completamente desequilibrada e tendenciosa em termos de campanha, não estou falando de nada do que todo mundo imagina, mas da campanha em si, ele vai e diz em pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão, a soberania nacional. Contamos com um poder judiciário independente. No Brasil, respeitamos o devido processo legal, os princípios da presunção da inocência, do contraditório e da ampla defesa. É vergonhoso você ter um país com um presidente, com um presidente do STF que vão dizer que o judiciário é sensacional, é maravilhoso, e fazem uma operação desse tipo hoje, sem pé nem cabeça. O pessoal tá comentando muito na internet, e eu não duvidaria, de que não seria surpresa se nesse pendrive aparecer a tal da minuta que ninguém nunca viu, né? Vamos continuar ouvindo o áudio, que o pessoal tá querendo ouvir o áudio. Agora desculpa, rapidinho. Ela teria, teoricamente, para provar que aquilo não foi plantado e que aquilo teria que ter ali uma impressão digital do Bolsonaro. Será que ela pegou com cuidado, com luva, botou no saquinho plástico para valer como prova? Porque senão é plantado. E aí? Vai ficar como? Vamos ouvir aqui. Falar com seu filho, o senhor não pode falar com embaixadores. O senhor vinha falando com embaixadores fora do Brasil? O senhor vinha falando com autoridades internacionais? O Brasil não tem embaixador dos Estados Unidos aqui, tem um encarregado de negócio. A ideia minha era procurá-lo para conversar sobre a questão da tarifa, né? Se bem que nós sabemos que essa tarifa está no mundo todo. O percentual maior veio para o Brasil. Uma decisão do Departamento de Estado americano. Não teve ingerência nossa pelos 50%. Até eu relembrei de uma coletiva ontem, em 2019, o presidente Trump, lá, eu aqui, havia intenção de sobretaxar o nosso aço de alumínio. Conversei por 15 minutos com o Trump, negociamos, ele é duro na negociação, tá? E chegamos a um acordo, sempre eu reconhecendo o meu lugar. O americano tem um PIB 14 vezes maior do que o nosso, então não é uma igualdade. Eu sempre tive humildade para conversar com todo mundo. E humildade para conversar também que tem um PIB menor do que o nosso. O Trump se sensibilizou e não taxou
Entendo eu, se eu fosse presidente da República, essa questão da taxação seria semelhante ao que ele fez com a Argentina, porque ele gosta muito do Milei, gosta de mim, quem pode negar isso aí. Ele convidou para sua posse 4 chefes de Estado e eu, que era ex-presidente. Então, Alexandre de Moraes não liberou meu passaporte. Ou seja, ele é um ditador mor aqui do Brasil. Ele decide qualquer coisa, sua liberdade, sua soltura, delação premiada, não só a meu respeito, ele participa da delação, faz chama Fish Expedition, né? A pesca probatória sobre o telefone. E se ele liberasse seu passaporte, o senhor iria imediatamente para os Estados Unidos? E o que é que o senhor diria hoje ao presidente Trump? Eu falei, né? Caso tivesse o passaporte, pediria uma audiência para o presidente Donald Trump, pediria, tá? E ele concedendo ia conversar sobre questões do Brasil. Agora, todos os países que sofreram algum tipo de taxação foram para negociação. O Lula até hoje não conversou com o Trump. O ministro das Relações Exteriores não conversou com o Marco Rubio até hoje. Por que a relação está abalada? Por ocasião das eleições americanas, Lula torceu pela Câmara, né? E declarou, com a volta do Trump, seria o retorno do nazismo, do fascismo contra a face. Bom, já começou ali acusando de fascista e nazista o candidato Donald Trump. E ao longo desse tempo todo, o Lula, mais de uma vez, de novo aqui no BRICS, a semana passada, falou que deveriam procurar um novo padrão financeiro para substituir o dólar. O Trump tinha acabado de declarar que, se isso acontecer, seria como perder uma guerra mundial. Ato contínuo, né? O Lavrov. Vamos dar uma pausazinha? Uhum. A gente já... Para pegar esse gancho aqui, esse trecho do Bolsonaro, da entrevista dele, a gente já falou sobre isso aqui no Conversa Timeline, né? Quando o Marco Rubio assumiu a Secretaria de Estado, né, que seria o Ministério das Relações Exteriores aqui dos Estados Unidos, o Mauro Vieira, que é, digamos, o subchanceler, ele é o ministro das Relações Exteriores, mas é o Celso Amorim que manda. Mas o Mauro Vieira, oficialmente, é o ministro das Relações Exteriores do Brasil, mandou uma carta, né, para o Marco Rubio. Nunca obteve resposta. E nunca mais foi tentado um diálogo. Nunca mais. Né? E aí, como é que você vai dizer que há possibilidade de o Lula, do governo Lula, conversar com os Estados Unidos? O Lula tá xingando, sabe, tá agredindo, desculpa de novo a mesma língua, o maior cara que ele já encontrou na frente. Um cara forte, musculoso, lutador, campeão de MMA. Ele deu uma entrevista ontem, não sei se vocês viram, para a CNN Internacional. Ele disse que o Trump quer ser o imperador do mundo. Como é que alguém... Eu até entendo, eu acho que o Bolsonaro está errado nessa história dele querer assumir uma conversa, ele não tem que se meter nisso, na minha opinião, não tem que se meter nisso, mas o Lula não tem condições de conversar, nem ninguém do governo Lula tem condições de conversar com o governo Trump, né, com esse tipo de comportamento que ele tem. Ele quer ser o imperador... E aí teve uma entrevista coletiva na Casa Branca e a porta-voz, a Caroline Leavitt, ela respondeu, né, e ela foi muito clara na resposta. O presidente Trump certamente não está tentando ser o imperador do mundo. Ele é um presidente forte dos Estados Unidos da América e também é o líder do mundo livre. E vimos uma grande mudança em todo o globo por causa da liderança firme deste presidente. Me desculpem, mas não tem a menor condição de o Lula continuar à frente do Brasil, né, querendo peitar a maior potência mundial. Vai ser esmigalhado e vai levar todo o Brasil com ele. Esse é o problema. Não, eu quero vê-la como se vai ter a mesma indignação que tiveram com o Eduardo e com o Jair por causa lá dos 50%, né, das tarifas 50%, que vai acabar com a economia, acabar com o Brasil. Quero ver se vão ter a mesma indignação com o Alexandre de Moraes, que está dobrando a aposta, que está acusando o Trump de ter cometido crime contra o Brasil, e agora o resultado é esse aí, ó. Mostra aí na tela, produção. Esse último que eu acabei de mandar. Ibovespa, né? Tá lá, ó. Petrobras também, né? Tá despencando. Tá despencando. Não, tava Max, 135 há pouco tempo. Já tá despencando e não para de cair. É capaz até de abrir um circuit breaker hoje para impedir essa queda. Agora eu quero ver se os mesmos aí que falar, não, tem que se preocupar com o Brasil primeiro, não sei o quê, vão falar contra o Alexandre de Moraes por ter causado isso aqui? O colocar o Brasil numa situação complicada diplomaticamente em relação aos Estados Unidos? Porque o problema todo é o Alexandre de Moraes, gente. Ali, o pessoal ainda não entendeu isso. Olha o outro ali, ó. Diminui um pouquinho aí, pessoal, só para poder ver ali. Ô, Alan, marca a Rejane Evangelista nesse trecho aí, porque, Rejane, eu não acho que a minha fala é verdade, não. Eles estão provando aí.
o que eu tô falando. Estrangeiros revertem otimismo. É dado, tiram é número. bilhões do Brasil às pressas. Mas não tem como, a gente vive uma insegurança jurídica inacreditável. Nenhum Não, investidor estrangeiro eu tô suporta respondendo. esse nível de insegurança jurídica. Cada hora é uma coisa, é arbitrariedade, é abuso, é ilegalidade. Como é que você vai investir num país em que você não tem certeza de absolutamente nada? Mas nada. Numa boa, desculpem, é fora Moraes e fora Lula. Primeiramente, segundamente, vou dar uma de Odorico Paraguaçu para quem é mais velho. Segundamente, terceiramente, quartamente, é fora Moraes, fora Lula. Não tem outro caminho. Para o Brasil não tem outro caminho. A culpa disso tudo não é do Bolsonaro, não é do Eduardo Bolsonaro. Muito pelo contrário, né? Eles lutam contra este descalabro que a gente está vivendo. A culpa é do Alexandre de Moraes, principalmente, e do Lula, que é ali o capachozinho, né? Quem manda, no fim das contas, é o Alexandre de Moraes. Mas a aliança para eles está muito confortável.